Então, página 103 lá, gente, repertório no Cadillac. Spine Stretch. Então, a gente vai começar com uma sequência aqui de mobilidade em coluna predominante, tá? Lembrem que sempre, quando a gente fala em objetivos dos exercícios, a gente sempre vai lembrar do objetivo global do método, né? Que é pensando em funcionalidade, função motora, ok? Em desenvolvimento do corpo como um todo. E esse primeiro movimento aqui do Cadillac, o Spine Stretch, a gente já viu ele no mat também, no solo, tá? E como que ele funciona? Nós vamos utilizar a barra torre com os dois pés apoiados nas barras laterais, as mãos apoiadas na barra torre. A gente já tem aqui alguns pontos importantes, tá? De atenção que envolvem a posição inicial. Então, o Spine Stretch correto, ele tem algumas oposições de força, que a gente já falou lá no primeiro módulo, e são as seguintes. Os isquios, eles não ficam apenas apoiados no chão, mas eles empurram o chão. O alto da cabeça vai buscar o teto constantemente. Então, esse sentido de força é constante, ativo e voluntário. Tá? Para ser voluntário, a gente precisa verbalizar, o praticante precisa entender isso. Então, é o seguinte, as mãos segurando na barra, pensa no quadril empurrando o chão, levanta o máximo possível o alto da cabeça lá, como se fosse empurrar a minha mão, e a partir daqui, sempre que a gente fala a partir daqui é porque foi definida a posição inicial. Arredonda a coluna empurrando a barra lá para frente. Enquanto, agora é o como fazer, né? Faz uma bolha com as costas lá para trás, busca esse ganho de espaço dinâmico também, e volta desenrolando a coluna a partir da base, até chegar novamente à posição inicial. Então, uma condução aí bem clara de como é a tarefa, de qual é o movimento. Spine Stretch, a gente tem aqui segmentação de coluna, alongamento de toda a cadeia posterior, muita atenção na oposição de forças dinâmica e na organização escapular durante o movimento. Olha o que é comum de acontecer, né? O ombro. Então, cadê o olhar clínico aqui, né? Viu esse padrão de ombro? Só com esse posicionamento de mãos já auxilia o praticante aí a organizar melhor a escápula, tirar essa tensão desnecessária dos ombros. Okay? O que a gente poderia ter aqui de adaptação nesse movimento? Flexionar um pouquinho os joelhos, sim, só destravar os joelhos, por quê? O que a gente quer preconizar é uma boa posição inicial, para que o praticante saia de um posicionamento de organização corporal ou o mais próximo possível disso. Então, a gente vai buscar sempre partir de uma posição inicial organizada. Então, podemos sim deixar esse joelho semiflexionado, podemos sim colocar uma caixinha, um bloco, igual a gente tem aqui embaixo, para ela sentar em cima, tá? É uma alternativa. Podemos sim tornar esse movimento unilateral, quando nós deixamos uma das pernas para fora, e a outra no aparelho. Ok? Então são algumas possibilidades. Outra alternativa que é bem assim, funcional, bem utilizada para aqueles alunos que têm desconforto em ciático, dores lombares inespecíficas, é com essa perna flexionada aqui à frente. Pode dobrar. Então aqui, ó, só um pouquinho, começa bem alto aqui. Essa posição permite um bom posicionamento da coluna, porque aqui a gente não está exigindo tanto de isquiotibiais na posição inicial. Então ela consegue partir de um bom alongamento axial aqui, desse crescimento da coluna, aonde ela vai arredondar empurrando a barra lá na frente. E voltar. Nesse caso, o alongamento vai acontecer predominantemente nessa região do glúteo, aqui indo para a lombar. É bem utilizado. Ok? Para gestantes é super bem-vindo também. Tá? Então são algumas possibilidades. Olha quantos movimentos a partir de um movimento base, né? O Spine Stretch. Muito importante conhecer o grau da hernia, né? Então, independente do movimento que vai estar acontecendo aqui, é uma flexão da coluna. Então, se ele já tem ali uma extrusão importante, muita atenção, né? Então,
E sempre no caso de hérnia, o mais importante é conhecer o praticante, né? E ter essa porta, essa linha aberta para que ele fale, onde eu sinto dor, onde eu não sinto. Sempre a gente vai respeitar o quadro álgico ali do aluno, tá? Uma modificação. Né? Ok, gente? Pode deixar os dois pés apoiados lá novamente. Na sequência, o serrote, sol. Daqui, as duas mãos segurando no meio da barra. Ali. Uma mão por cima da outra. Ótimo. Vamos começar pelo outro lado aqui, ó. Isso. Sim. Aqui, ó. Seria a partir dessa posição aqui. Que daí torna bem acessível essa inicial em alongamento axial. Então, a partir dessa posição, nós podemos também fazer o mesmo movimento lá na frente. Um detalhe importante, nós podemos modificar, tá, sem perder o propósito, a própria posição dos braços. Desenrola essa coluna e você vai subir a barra lá em cima. Isso, e aqui abre bem esse peitoral. Explorando bem esse posicionamento aqui na inicial. Isso a gente está falando do spine stretching. Tá? Então é uma forma também de buscar mobilidade de ombro associada ao movimento. Olha quanta coisa, gente. A gente consegue explorar, dissecar em um movimento. Legal? Boa pergunta lá, bem lembrado. Daqui deixei os dois pés apoiados lá. Uma mão por cima da outra. Ok, e agora o serrote, o sol. Lembra que a gente teve também o serrote no mat? E aqui utilizando a barra torre, como quando viram que a gente nem colocou mola, né? Nem dispensa a utilização de molas nesses movimentos aí até então. Serrote é um movimento mais coreografado, mais longo, tá? O olhar, ponto-chave aqui, o olhar acompanha sempre a mão esquerda, porque é a mão que está por cima. Nós vamos ter aqui a mão direita segurando no meio da barra, a mão esquerda por cima. Tá? Vamos elevar esse braço fazendo um círculo lateral. O olhar acompanha essa mão. Espreguiça lá para trás, faz um círculo e volta por baixo, subindo a barra. E essa mão vai lá na direção do pé oposto. Serrote. Volta pelo mesmo caminho. Abre bem esse peitoral. E o braço vai normalmente voltar até cair em cima da mão direita. Então a gente vai ter um círculo na ida e um círculo grande, amplo na volta. Tá? Círculo e círculo. O olhar acompanhando a mão ajuda na mobilização correta da coluna. Isso aí, pode ir lá para trás. Abre bem, faz um círculo para voltar subindo a barra. Leva a mão na direção do pé oposto. E aqui, pode deixar segurando firme com a mão. Isso. Nós vamos buscar esse sentido de rotação. A mão mais próxima da borda da barra dá um pouco mais de conforto articular do ombro, tá? Então fica a dica aí na hora que vocês forem praticar. E volta pelo mesmo caminho lá. Aqui é um movimento bem amplo que explora mobilidade de coluna também, só que no sentido de rotação e flexão. Muita atenção para aquele aluno da restrição de coluna, de movimentos de coluna, porque aqui envolve rotação e extensão, né? De forma associada, principalmente na fase 1 aqui. Tá? É um movimento mais longo, então a gente pode sim fracioná-lo. A gente pode fracionar o serrote, explorando apenas a fase 1 desse movimento, desde que o olhar sempre acompanhe a mão. Peraí, volta lá no inicial, deixa certinho aqui, busca partir dessa posição alta, o peitoral aponta lá para frente, as escápulas ficam lá atrás, para então a gente ir para o movimento abrindo bem esse peitoral. Essa mão que alcança lá longe e volta por cima até a mesma posição inicial que essa. Ok? Tornando mais simples, mais acessível, né? Mais fácil de compreender por ser um movimento longo. Ok? Podemos fazer essa fase 1 e associá-la com o spine stretch. Pode ir lá. O olhar acompanha isso, abrindo bem esse peitoral. E volta. Empurrou a barra lá na frente.
desenrola essa coluna a partir da base, já vai subir esse braço e conecta um movimento com o outro. Olha só, fica bem fluido, bem legal. E exploramos esse movimento de uma forma mais complexa, mas não completa ali como o serrote em si. Legal? São algumas possibilidades de modificação aí do serrote. Sol. Ok, gente? Ainda não utilizamos molas. Marmaid é um movimento de mobilidade de coluna também no sentido de flexão lateral. Então pode ficar sentado de frente lá para a rua, isso aí. Posição original de Marmaid, gente. Então esse é um movimento que a gente utiliza bastante, tá? Vou deixar as duas pernas cruzadas para esse lado aqui. Aí. Isso aí. Beleza. Então essa é a posição inicial original do Marmaid. Nós temos uma das pernas, né, a perna direita, em rotação interna, o quadril em rotação interna, e a perna esquerda em rotação, com o quadril em rotação externa. Aqui, tá? Olhando essa posição, parece confortável? Não, e de fato não é. Né? Inclusive porque a gente precisa buscar o contato dos dois isquios com o solo, com o mat. Essa é a posição original lá do Marmaid. O que a gente tem aqui nesse joelho? A rotação externa importante, que é legal para o joelho esse tipo de posicionamento? Não, o joelho foi feito para movimentos em rotação, ele foi feito, o movimento primário dessa articulação é plano sagital, né? Sim? Então, precisa a gente ficar utilizando sempre essa posição original ali do Marmaid? Se o propósito do movimento é flexão lateral de coluna? Não, gente, mas a gente passa para vocês entenderem, saberem que, se vocês forem ver na internet, posicionamento assim, não está errado, tá? Mas existem outras formas que não se perde o propósito e são muito mais aplicáveis para o nosso dia a dia. Ok? Então essa é a posição original, a gente vai fazer uma vez lá, Marmaid, da cintura para cima e por cima é o movimento. Enquanto essa mão esquerda busca alcançar lá na lateral, lá na parede, o quadril esquerdo vai buscar o solo. Então vai ter essa oposição aqui voluntária e volta até a inicial, que é essa, com uma busca pelo crescimento constante da coluna. Tá ótimo. Pode deixar as duas pernas lá para frente agora. Nós podemos realizar também o Marmaid assim. Tá? Simplesmente com os dois isquios bem apoiados aqui, né? O movimento acontecendo na coluna, está bem boa a execução aqui dela. E no Marmaid, gente, um grande erro, um ponto muito frequente de erro na instrução, tá, de profissionais do Pilates se dá a respeito das flexões laterais. Tá? E o Marmaid é um movimento, que envolve diretamente isso, flexões laterais. Tá? O que a gente quer de fato estar atento? É essa flexão acontecendo da cintura para cima e acontecendo de forma correta. Né? Muitas vezes, num movimento como esse, o foco está em empurrar a barra. Ah, fulano, segurou na barra, sobe o braço esquerdo e empurra lá para a parede. Ó, o que acontece aqui. Né? Tá. Isso não é Marmaid. Isso não é nem flexão lateral. Tá? O que está acontecendo nesse caso é um deslize. Essa aqui é a coluna de vocês, lembra? A gente já mostrou no final de semana passado. Então, o que está acontecendo é um deslize entre as vértebras. E o que a gente quer, de fato, é uma flexão lateral. Um C lateral. Então, tem vários comandos, várias formas para construir isso de uma maneira correta. E uma delas é, bora lá, você vai fugir da minha mão aqui, ó. Foge do contato da minha mão, enquanto pensa em crescer nesse sentido aqui. São maneiras de conduzir o movimento correto. Tá? Foge do contato da minha mão enquanto busca esse crescimento aqui. Pesa, ó, outra forma, pesa o quadril esquerdo enquanto empurra minha mão aqui para a lateral. Empurra minha mão aqui para a lateral. Busca essa oposição aqui. Okay? Imagina que tem uma parede, você tem que fazer o movimento por cima de um muro aqui, né? Quer fugir, usa
overball, começa, ó, pensa em envolver a bola aqui com a tua coluna por cima, né, se não quer usar direto a mão, faz um movimento aqui por cima da bola, sempre nesse aspecto de oposição de forças ativa, ok? Funcional. Se viu que o quadril do lado oposto aqui está querendo subir, já está provavelmente perdendo função no movimento. Então o foco nesses movimentos de flexão lateral, nesses marmaids, né, não é só empurrar a barra lá. Pode tentar fazer errado de novo? Ó, senão a gente vai ter essa vista aqui. Tá? Mas sim, um movimento por cima, mesmo que vá menos. Menos é mais. Tá? Então, eu gosto de falar e repetir que Pilates é um método qualitativo e não quantitativo. Mais nos importa a qualidade dos movimentos do que a quantidade, do que, né, o quanto se faz. Né? Vou empurrar lá longe a barra. Não é isso que é importante, mas sim a qualidade, a maneira como você faz isso. Por isso a gente investe um pouquinho mais de tempo aqui explicando flexão lateral, porque é um ponto de constante dúvidas, erros e equívocos. Beleza? Podemos fazer com as pernas cruzadas, tipo Índia? Sim, pode fazer, tranquilo. É um movimento que pode ser feito, sim, a partir dessa posição. Podemos associar a rotação de coluna na posição final. Ó, chegou aqui, leva isso, mão lá para isso, lá longe. Desde que exista essa oposição, volta pelo mesmo caminho. São algumas possibilidades a partir do movimento base marmaid. Legal? Maravilha, pode se sentar de frente para cá, com os pés apoiados. Dúvidas, gente, em relação à flexão lateral? Deu para compreender bem aí? Ok? Rolling back. Rolling back, nós vamos então utilizar a barra hold on, né? O apoio das mãos mais suave possível, só o necessário para a barra não escapar. Então a gente não quer espremer a barra com as mãos. A gente não quer que ela roube, né? Que esse apoio da barra roube a precisão que a gente vai buscar nesse movimento, que está relacionada também à mobilidade de coluna, segmentação da coluna lá, no sentido sacrocranial na fase 1, no começo do exercício. Então, vai partir da onde? Qual que é a posição inicial? Com os isquios bem apoiados, o alto da cabeça buscando o teto, esse é o comando universal aí de organização na coluna. Soco no estômago, vai descer uma vértebra após a outra, até se deitar totalmente na posição final, que é essa. Chegou aqui, ó, aproveita essa posição, deixa como se a barra fosse puxar os seus ombros lá para baixo. Começa trazendo o queixo na direção do peito e o restante da coluna simplesmente acompanha o movimento até se sentar novamente. Vejam que comandos verbais claros tratam-se de narrar o movimento de uma forma compreensível, objetiva. Tá? Então, aqui um detalhe importante, né? Vai ser um movimento basicamente de se deitar e levantar. Porém, com uma vértebra após a outra, tanto na ida quanto na volta. Pode ir lá. E vai voltar. Cabeça é a primeira. Ok. O que é importante aqui, né? A gente frisar e saber. Quando você flexiona o joelho, pode dobrar um pouquinho o joelho, senta um pouquinho mais para frente. Essa flexão aqui do joelho promove também uma pequena flexão do quadril, certo? E a flexão do quadril promove uma facilidade, facilita a retroversão do mesmo. A gente sabe disso. Então é importante conhecer, né, esse efeito dominó nas articulações. Tá? Quando você... O rolling back, né, é um movimento que envolve totalmente essa retroversão no quadril para ele acontecer corretamente. Então, essa flexão do joelho seria uma adaptação ou uma variação? Adaptação, porque vai tornar mais fácil, vai ficar mais simples do movimento acontecer onde deve acontecer. Ok? Então daqui, afunda o umbigo lá para dentro. Viu que o aluno está descendo em bloco? Coloca ele um pouquinho mais para frente, flexiona o joelho e vai ver que facilita o movimento. Na hora. Ok? Então,
outra coisa importante é que no rolling back nós podemos explorar várias maneiras de realização. Então, a mobilidade de coluna aqui não envolve apenas essa ideia de flexão, mas também extensão, tanto na ida quanto na volta. Então, o rolling back é um movimento que a gente brinca ali com as possibilidades da coluna. Tá? Então, num primeiro momento, seria essa ideia de flexão, né, de segmentação da coluna tanto na ida quanto na volta em flexão. No segundo momento, nós podemos explorar a extensão. Então, olha só, agora você vai levar como se fosse o peitoral na direção da barra, foge da minha mão aqui, vai fazer um movimento lá por cima, abrindo o peito, alto da cabeça que encosta no solo. Tocou o solo, escorrega lá para trás. Parou aqui. Para voltar, você vai subir pelo peitoral, até a posição inicial novamente. Então, tanto a ida quanto a volta acontecendo em extensão, podemos, olha só, foge da minha mão aqui, abre o peitoral lá para frente e vai deitar lá por cima do meu braço aqui. Isso aí, novamente, uma outra maneira de fazer a mesma ideia na subida, pode ir até o final. E encostou, escorrega a coluna lá para cima, volta, traz o queixo na direção do peito, arredondando uma vértebra após a outra. Podemos inverter esse sentido de movimento, descendo em extensão, voltando em flexão, descendo em extensão, voltando em extensão. Sim, muito controle, independente da forma como ela seja realizada. Podemos executar esse movimento também associando uma rotação. Então, aqui já é uma variação do movimento. Vou colocar aqui, dar esse bônus aí para vocês. Associando esse mesmo apoio da barra aqui, com uma mão por cima da outra, vai ser semelhante ao serrote que a gente viu na barra torre. Tá? Então, vamos trazer esse braço. Pode fazer com a outra mão? Fica lá para o lado deles. Isso. Você vai manter o olhar sempre acompanhando essa mão e abre esse peitoral lá para trás, lá para trás, para então subir por aqui, fazendo esse movimento circular. Ok? Utilizando a mesma ideia, sem precisar mexer em mola, só mudando o movimento. É uma outra possibilidade também, tá? De envolver mobilidade de coluna na barra hold-on. Legal, gente? Então, várias possibilidades também a partir de um movimento base. Olha quantos movimentos a gente já viu, mas na apostila foram só 4. Tá bom? Então, pode soltar aí. Tower. Agora a gente vai para a barra torre com mola, né, gente? Então, pode se deitar com a cabeça para cá. A mola vai vir de baixo. Então, o que é importante aí? Ótimo. Bem. Como o movimento vai acontecer com membros inferiores, nós vamos utilizar a mola longa. Tá? Então, primeira coisa, cinto de segurança. E então, nós alçamos as molas. Deita um pouco mais para cima aqui. Então, a gente comentou, quando estávamos falando ali do Cadillac, sobre a caixa de extensão, né? A caixa extensora, que é uma estrutura que serve justamente para esse tipo de movimento, e ela fica bem aqui. Tá? É uma caixa que dá como se desse continuidade ao aparelho. Okay? Serve para que o aluno se deite mais para cima e tenha mais facilidade para executar movimentos aqui, especialmente quando o aluno tem maior encurtamento em isquiotibiais ou cadeia posterior. Ok? Aí, tá bom. Os dois pés vão ficar apoiados na barra. Aí, antepé apoiado, braços ao lado do corpo. Essa é a posição inicial. Na posição inicial aqui nós vamos buscar a coluna neutra, tá? O que é difícil. O que é a coluna neutra? Quando a gente tem preservado as curvaturas fisiológicas na coluna. Tá? Então, pelve neutra seria esse mesmo sentido. Então, ela vai buscar intencionalmente, através das nossas orientações, ela vai buscar ganho de espaço entre a coluna e o solo. Então, deixa a lombar respirando, pense em flutuar essa região, deixa a minha mão passar um pouquinho aqui entre a lombar e o chão. São formas de clarificar o que é
a pelve neutra para o nosso aluno. Tá? Então, pesa a base da coluna mais do que a tua lombar. Olha só quantas maneiras, gente, de falar sobre pelve neutra lá. Então, torre, movimento de mobilidade de coluna também, segmentação vai ser um princípio biomecânico aqui mais presente. Pela pelve, ó, afunda o umbigo, gira a pelve na direção da barra e empurra ela lá para cima. Aí tá bom. Segurando firme com os braços ao lado do corpo, vai descer uma vértebra após a outra, imprimindo ali contra o chão até a posição inicial novamente. E sobe lá, bem pela pelve, o movimento acontece, cabeça fica parada, escápula fica parada e volta segmentando até a posição inicial. Tá? O pé pode se manter na ponta, tá? Pode deixar isso sempre aqui. Tá? Para que o movimento aconteça exclusivamente na coluna, bem pela coluna inferior, pela pelve. Pode fazer essa subida lá. Aqui. Então, esse é o movimento torre que tem como propósito mobilidade de coluna. Tá corrigindo o aluno aqui, ó. Ó, minha mão onde que tá. Ah, aqui, contrai mais o abdômen. Né? Gente, então... Então, melhor aqui a lombar, muita atenção, vou repetir, hein? A linha de ação das barras, das molas, dos aparelhos, dos componentes de cada aparelho. Ok? Então, para você se preservar realmente. Tá? Possibilidades de modificação aqui, pode subir o quadril, mantendo aqui em cima. Você vai preservar esse quadril alto e só vamos bombear. Flexiona os dois joelhos. Até aqui tá bom. 1, 2 e mais uma vez. Estende as duas pernas e então desce segmentando a coluna uma vértebra após a outra. Uma possibilidade utilizando a posição final ali como forma de variação. Então ela vai subir até a posição final e então realizar esses bombeamentos com as duas pernas, preservando a coluna estável. Então a gente associa aqui essa estabilidade na posição final com a segmentação durante a ida e a volta. A cada repetição você vai fazer 3 bombeamentos, é uma possibilidade aí. Outra é unilateral, deixa um dos pés apoiados na barra, aí, daqui. Esse quadril, ele vai ficar aqui na unilateral, tá pesado? Não. Na unilateral, o mais importante é os dois lados do quadril ficarem na mesma altura. Tá? Então vai dar bastante diferença em relação à execução. Por quê? Você só tem apoio em um lado dos pés. O outro vai ficar totalmente sem referência, sem apoio. Então exige mais ou menos controle. Então é adaptação ou variação? Beleza, gente. Isso aí. É isso aí. Vai aumentar a complexidade, aumentar a dificuldade, então é variação. Tá? Então daqui, quanto maior for a distância, inclusive também aqui da barra, maior vai ser o desafio. Ela vai fazer a mesma subida, só que unilateral. Olha a diferença ali para a percepção dela. Já dá para ver, né, pelo semblante, isso, a dificuldade na execução. Muda. Ok? Mexi em mola? Não. Só mudei o movimento. Ah, é obrigatório usar mola nesse exercício? Não, gente. Inclusive a mola que ela vai oferecer sim uma resistência, mas a execução vai ser exatamente a mesma, se tiver 2 molas ou se tiver sem mola. O que vai mudar é a resistência ao movimento. Qual que é a mola que a gente utilizou aqui? Uma mola média longa. Uma. Ok? Então, daqui, pode deitar de bruço. Pode ficar aí. Na sequência temos o Swan. Vejam como vários movimentos do Mat, né? Deita mais para cima aqui, porque com as mãos você vai segurar na barra. Aí. O Swan utilizando a barra torre. A execução do Swan envolvia, lembram, extensão de coluna e aqui não vai ser diferente. Tá? O detalhe é que as mãos vão ficar apoiadas na barra. Vamos ver se alguém vai lembrar aí o comando verbal que auxilia muito na organização corporal em decúbito ventral, aqui, quando deita de bruço.
Também. Isso, nariz quase encostando no solo ajuda a gente a manter essa organização na cervical, né? O alto da cabeça buscando a parede é excelente e deve acontecer sempre, dependendo, claro, da posição corporal do aluno, para auxílio no alongamento axial, nesse ganho de espaço, que é presente também sempre. Então, pontinha do nariz quase tocando o solo, muito bem. Você vai estender, com as mãos segurando na barra torre. Então, estende os dois braços lá para frente. Chegou aqui, traz essa barra para baixo, enquanto projeta o peitoral para a parede. Então, ela vai fazer esse sentido de movimento. E é através desse sentido de movimento que a extensão de coluna acontece. Não é flexão de braço, tá? Então, o movimento, inclusive, começa aqui com os cotovelos flexionados. Ela vai primeiro estender a barra lá adiante e trazer, raspando a barra na direção do corpo aqui. Inclusive, tenta se manter aqui, ó. Uma forma de auxílio é, pensa nesse sentido de crescimento. Aqui ela deu uma escorregadinha lá para trás, mas tá tudo bem. Volta aqui à frente e flexiona os dois cotovelos. Então, o movimento vai acontecer nesse sentido. Pode ir lá, a última, e empurra a barra. E pensa nesse sentido de crescimento. Enquanto escorrega adiante e flexiona os dois cotovelos. Ok? O mais importante aqui é associar essa extensão com o ganho de espaço. Tá? A barra vai servir como um auxílio, tá? Já que ela está num ponto mais alto em relação ao corpo. Tá? E ela tem essa dinâmica, pode soltar a barra aqui um pouquinho, essa dinâmica que favorece a extensão quando você tem associado a extensão dos ombros também. Então, o que ela vai fazer ali é uma extensão de coluna associada à extensão do ombro, né? Ela vai puxar essas escápulas uma na direção da outra. Então, o movimento, quando a gente fala de dentro para fora, é do centro para a extremidade. Tá? Quando ela está puxando a barra na direção do próprio corpo, não é pela força do braço, mas principalmente das escápulas. A gente tem essa organização das escápulas e, a partir disso, a extensão dos ombros que auxilia na extensão da coluna. É aquele efeito dominó, né? Uma coisa após a outra de maneira organizada. Tá? Então, esse é o Swan, utilizando aí a barra torre. Preciso pôr mola? Não, não tem necessidade de utilizar mola para fazer essa fase aí do movimento. Tá? Spread Eagle e Hang Up. Pode ficar em pé, aí de frente lá, trapézio. Aqui. Com as mãos segurando nas barras laterais, isso aí. Spread Eagle nós consideramos como se fosse uma preparação para o próximo movimento. Olhando parece simples, mas vocês vão perceber que na execução ele é um pouco complexo, porque são várias etapas dentro de um único movimento. Spread Eagle nós envolvemos aqui extensão de coluna, flexão de coluna, estabilização de coluna, ok? Então, quais são os pontos de atenção? As mãos segurando nas barras laterais, pontinha do nariz quase encostando na barra do lado de cima, né? E os pés apoiados também nas barras laterais. Você vai estender os dois braços mantendo o quadril parado. Então, fase 1 do movimento é essa. Estende os dois braços empurrando, como se fosse empurrar a barra, né? Isso. Abre o peitoral na direção do teto, enquanto preserva com o quadril parado aqui. Fase 1. Fase 2. Mantendo os braços estendidos, pesa o quadril lá para trás. Ok? Fase 3. Soco no estômago, vai voltar desenrolando essa coluna, dobrando os cotovelos até a posição inicial, que é essa. Então, viu que eu tive que dar uma assistência aqui para conduzir ela. É uma dança, né? Você vai conduzindo a pessoa até ela associar aí o movimento por conta própria. Mais uma vez lá, então deixa o quadril parado, vamos abrir o peitoral lá na direção do teto. Com os braços estendidos, pesa o quadril aqui para trás, dá aquela espreguiçada. Isso, busca esse peso aqui do quadril para trás. E agora, soco no estômago, enrola essa coluna até cair na inicial novamente. Ok? Essa volta, ela pode e deve explorar bem o sentido de segmentação da coluna de uma forma completa.
Então, pense em trazer o queixo mais na direção do peito na hora de voltar até aqui, ok? Então, vai fazer essa extensão, abrindo bem o peitoral lá para cima. Aí. E daqui pesa o quadril lá para trás. E agora traz o queixo no peito também, assim. Faz uma bolinha mesmo, assim. Isso, vem enrolando essa coluna a partir da base. Chegou aqui, já caiu na inicial, melhor. Ok? Faz diferença, né? Você ir instruindo, conduzindo o movimento junto com o praticante. Esse é o Spread Eagle, que tem como objetivo preparar o corpo do aluno para o Hang Up, que é o próximo movimento, que já é um pouco mais acrobático aí, já exige um pouco mais de força aqui. Eu quero, antes de ir para esse próximo movimento, fazer um comparativo aqui com vocês, olhando a apostila. Então vejam a imagem ali, as imagens do Spread Eagle e do Hang Up. Compara a imagem 2 do Spread Eagle com a imagem 2 do Hang Up. Não é a mesma? A mesma coisa. O que muda ali? Só a posição do corpo no espaço, né? Mas o movimento, posicionamento corporal, né? Só vai mudar praticamente em vetor de força, né? Agora olha a imagem 3 do Spread Eagle e a imagem 1 do Hang Up. Mesma coisa também, né? Então só vai mudar o efeito da gravidade ali em cada um deles, né? Logo, qual dos dois aqui é mais difícil? Naturalmente o 8, né? O Hang Up, por conta dos vetores de força. Então, construir movimentos também é prepará-lo em um ambiente mais seguro, mais estável. Ok? No Hang Up, recomendamos que se utilize os antiderrapantes, tá? Porque as barras de metais muitas vezes são lisas. Oi? Daí pode colocar uma caixa. Daí a pessoa vai subir na caixa para alcançar nas barras ali. Tá? Pode pôr uma caixa do Reformer ali, uma long box daquela. Uma alternativa aí. Com as mãos segurando lá na barra, olhar lá na frente, você vai, primeira coisa, agachá-la. Aí, daqui, apoia um dos pés dentro da alça do trapézio. Aí, e o outro. Para quê? Para evitar que ela fique balançando aqui, tá? Logo que entra no movimento. O quadril pesado lá para baixo, bem para baixo, isso. Essa é a posição inicial. Pela pelve, vai fazer a subida, abrindo o peitoral lá para a parede de trás. Bonito o movimento. Volta trazendo o queixo no peito, afundando essa coluna lá para trás até a inicial novamente, que é onde pesa esse quadril. Aqui ela vai buscar a pelve neutra sempre, tá? E esse movimento bem completo de segmentação, tanto na ida quanto na volta. Ok? Tá bom. Então, movimento de mobilidade de coluna, tanto em extensão quanto em flexão, exige força nos braços. Muitas vezes o fator limitante desse exercício é mão, tá? Porque é desconfortável para as mãos, e antebraços, tá? Por conta dessa flexão dos dedos que é bem necessária aqui nesse movimento. É um movimento bonito, ele é um movimento um pouco mais acrobático já, tá? Que permite essa mobilidade da coluna de uma forma completa, tanto em extensão, com esse apoio dos braços vindo de cima, quanto em flexão no momento da volta. Legal, gente? Muita atenção quando forem fazer. Primeira coisa é se sentir seguro na posição inicial, tá? Então, antes de ir para o movimento em si, primeiro agacha, ó, fica agachado aqui, solta o quadril na direção do chão, tenta deixar leve o apoio dos pés. Olha só quantas formas de preparação do ambiente para o aluno, né? Deixa suave esse apoio dos pés. Aí, apoia um dos pés só aqui dentro da alça. Beleza. Agora sim, apoia o outro. Você pode dar assistência aqui. Isso aí.
Pesa esse quadril para cá, ó. Só de ficar na posição inicial já é um exercício. Tá ótimo. Oi? Sim, sim, posição inicial é ativa também. Nesse a gente vai evitar, né, que vocês percebam esse ombro subindo. A ideia não é ficar simplesmente pendurado na barra, mas é ficar na barra com as mãos apoiadas na barra, só que, porém, com estabilidade articular lá. Legal, gente? Então esse foi o primeiro bloco aí que vocês vão vivenciar agora na prática, tá?